Boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, seus projetos. Que essa seja uma tarde abençoada na autoridade do nome de Jesus. Vai compartilhando aí, você que está recebendo o link, manda aí para os seus amigos, na sua linha de transmissão. Que eu tenho certeza, querido, que essa tarde Deus quer falar com você de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Nós estamos com algumas pessoas conectadas conosco. Quero mandar um oi aqui para elas. A Selma Oliveira está mandando aqui uma boa tarde. Irmãos da Igreja Batista Central. A Deise Diniz também está conectada aqui conosco. Está mandando aqui boa tarde, irmãos e irmãs. Preciso de oração. Sim, nós vamos estar orando. E nós cremos que Deus é poderoso, querido, para fazer sobre a nossa vida e operar milagre na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Tem alguém aí, Mary, no YouTube? Tem sim. Daí, Cileia. Boa tarde, Cileia. Tem o pastor Itamar, boa tarde, pastor. E a Regiane de Liz. Boa tarde a todos. Amém. Boa tarde, você que está conectado aí também no YouTube. Vai compartilhando aí, você que está em casa, fazendo seu almoço. Às vezes você está no seu trabalho aí no intervalo. E esteja sempre junto aí conosco. Estamos conectados para que a palavra de Deus possa ser ministrada aos nossos corações. Eu sei, querido, que onde a palavra de Deus está sendo ministrada, o milagre vai acontecendo em nome de Jesus. Nós queremos falar um pouquinho da continuidade nós que falamos ontem aqui no culto. Deus tem falado de uma forma maravilhosa sobre a dependência do Senhor. E é o que nós queremos falar também nessa tarde, nesse tempinho que nós temos juntos, de nós vivemos uma vida de dependência em Deus, de confiar no Senhor. E eu acredito, pela palavra de Deus, que quando nós entendemos o Senhor, nós temos relacionamento com o Senhor, a cada dia nós vamos dependendo mais dele, né, Meire? Porque é uma confiança, querido, porque para você confiar em alguém e depender dessa pessoa de 100%, você precisa de conhecer essa pessoa. Isso é como um casamento. Você, para confiar a cada dia no seu marido, na sua esposa, você precisa de conhecê-lo. Assim também é o Senhor, assim também é a sua palavra. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos dependendo 100% dele. E não é uma dependência somente quando precisamos dele. Não, não é assim. É uma dependência 100%, indiferente se você tem problema ou não. Viver uma vida com o Senhor está relacionado, querido, a um estilo de vida realmente. Você não vai orar só porque você precisa, você não vai orar porque você está precisando de alguma coisa. Não, você vai orar porque você quer ter um relacionamento com Deus, você quer ter um conhecimento das Escrituras, você quer se relacionar com o Pai. E esse relacionamento está muito ligado a viver a vontade de Deus. Porque quando o Senhor te chamou, agora você não vai viver mais a sua vida nem a sua vontade. Você vai viver a vontade do Senhor. E para isso acontecer, você precisa de orar. Você precisa de ter uma vida contínua de oração. Não é uma oração religiosa. Não, mas é uma conexão com Deus. Para você entender a cada dia aquilo que o Senhor quer para você. Por isso que Jesus orava. Jesus orava também por causa disso, para saber qual é a vontade do Pai. Porque Jesus não veio fazer a vontade dele, Jesus veio fazer a vontade do Pai dele. E Jesus nos deixa um exemplo maravilhoso, que ele mesmo precisava de orar. Para quê? Para que ele entendesse a vontade de Deus e para que ele dependesse 100% do Senhor. Né, Meire? É assim que funciona. Para a gente poder conhecer a Deus, saber da fidelidade dele, da dependência dele, a gente precisa de se relacionar com ele, né? Isso. Quando a Bíblia diz assim, orar e sem cessar, é isso mesmo, é essa intimidade que a gente tem com ele. Não é aquela coisa da religiosidade de ficar... Lembra quando você falava que aprendeu todos os nomes de Deus,
de Jesus na Bíblia que ficava com aquilo, que teria que ser aquela, seguir aquele padrão. Não, é conversar com Deus o tempo todo, conversar com Jesus o tempo todo, ter os ouvidos atentos e afiados para que o Espírito Santo fale conosco, porque Ele fala o tempo todo. Então, se você está trabalhando, converse com Ele. Se você está andando na rua, converse com Ele. Isso é a oração. Isso é orar sem cessar. É o tempo todo conversando, não é estar ajoelhado, estar... Isso também, sim, é orar, claro, evidentemente. Mas eu digo assim, é o tempo todo conversando com Ele, estar no banheiro, tomando banho. Pode orar, converse com Ele. É isso que a gente fala constantemente, o tempo inteiro falando com o Pai. É que as pessoas acham que oração é algo muito religioso, que você precisa estar ajoelhado. Não, quando tem a Bíblia seus fala... momentos que vamos ter que parar, sim, entrar para o quarto, fechar a porta e orar. É aquele momento especial. Mas o tempo todo nós temos que estar com Ele em oração. Paulo, quando fala orar e sem cessar, ele não está falando de uma quantidade. Ele está falando de uma qualidade de oração. É um relacionamento, é você estar conectado com Deus. Jesus falou assim, quando você for orar, feche a porta do seu quarto, ore em secreto, teu Pai publicamente recompensará. Sim. Mas Jesus não está falando de um local específico. Jesus está falando de um estilo de vida. Porque às vezes a pessoa não vai ter um quarto para orar, então não quer dizer que ela não vai orar. Não, não é isso. O que Jesus está ensinando é um estilo de vida, é um estilo de oração. Por quê? Porque quando você ora, você vai entendendo que os desejos da sua alma, porque você não pode viver baseado nos sentimentos da sua alma. Por quê? Porque senão tem dia que você vai acordar triste e você não vai orar, né, Meire? Sim. Porque, pastora, porque eu estou triste. Não, isso são sentimentos da sua alma. Quando você ora, quando você está conectado com a palavra de Deus, ela vai transformando esses desejos da sua alma. E você agora não vive mais pelo que você sente, você vai viver pelo que a palavra diz. Porque tem dia, querido, você há de convir comigo, né? Isso acontece com todo mundo. Tem dia que você não acorda legal, né? Você teve uma situação, um problema, você não acordou bem. Então não quer dizer que nesse momento você não vai orar. Por quê? Porque você não é governado pelos seus sentimentos. Você é governado pela palavra de Deus. Então, a oração, ela faz com que o seu espírito esteja fortalecido. E agora, você não vai viver mais do desejo da sua alma. Você vai viver dos princípios que o Espírito Santo colocou dentro do seu espírito. Então, é isso que é o relacionamento com Deus. Né? Provérbios, lê ali para nós, Meire. Provérbios, capítulo 3, o versículo 5, diz assim, Isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quando a Bíblia fala todo, não é somente uma parte ou uma área da sua vida, né? Inteiro. É de forma inteira. Pastor, como que eu faço isso? É entendendo que agora a sua vida não é mais sua. Quando você tem um problema, é você que resolve. Mas quando você entrega este problema ao Senhor, é o Senhor que vai resolver. Então, qual que é o segredo do Evangelho? É eu entregar tudo ao Senhor. É eu confiar em Deus plenamente. Existem pessoas conectadas conosco aqui, que estão falando aqui, pastor, eu estou precisando de oração, preciso disso. Sim, nós precisamos. Mas o segredo é nós entregarmos tudo ao Senhor. Quando você entrega as áreas da sua vida ao Senhor, você está descansado em Deus. E o segredo é você entregar a Deus e não tomar de volta. Porque o que precisamos de entender é que às vezes o trabalhar de Deus, ele leva algum tempo. Nenhuma árvore nasceu da noite para o dia. Houve uma semente que foi lançada ao solo, foi germinada, ela cresceu, e ela ainda foi uma árvore pequena, não deu fruto. Com o passar do tempo ela foi crescendo, foi dando sombra e depois foi gerando um fruto. Então existe um tempo determinado para tudo, por isso que Eclesiastes fala isso, há um tempo determinado para todas as coisas.
O que nós fazemos? Nós entregamos para Deus os problemas da nossa vida. Mas com o passar do tempo, passando uma semana, um mês, né, Meire? Se a gente não vê o resultado, Se né? a gente não vê o A gente resultado, quer. a gente toma de volta para nós. Mas o segredo não é tomar de volta para nós. O segredo é você deixar nas mãos do Senhor. Isso é uma confiança plena. Por isso que a Bíblia fala de todo o seu coração, sabendo que o Senhor está cuidando. Existem projetos do meu coração, do seu coração, você que está em casa, conectado conosco, que você está apresentando a Deus. E talvez alguns desses projetos não seja da vontade de Deus. E quando Deus fala não para nós, né, Meire? Nós ficamos feridos, chateados, magoados com Deus. Aí parece que nós não queremos mais orar, não queremos mais vir ao culto, porque nós ficamos decepcionados com Deus. Certa vez Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje, você não entende, você vai entender daqui um pouquinho. Né? E esse pouquinho aí pra gente é angustiante. São dias que às são vezes dias que demoram, parecem meses, e meses que parecem anos. Mas saiba, querido, que Deus é eterno, Ele conhece o amanhã. Então, às vezes, alguns nãos de Deus para a sua vida, no momento vai doer. Mas você, daqui a um tempo, você vai entender que Deus estava dizendo não para você, não era para te ferir, era para te livrar. Porque você hoje não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. É por isso que a Bíblia fala de todo o seu coração. Você precisa de depositar a sua confiança em Deus. Você tem que deixar as áreas da sua vida nas mãos do Senhor. Existem áreas que nós entregamos, existem áreas que nós não entregamos para Deus. Este é o segredo do Evangelho, deixar Deus cuidar, querido. Eu estou aqui com algumas pessoas, está fazendo aqui a Selma: pastor, estou passando por muitas tribulações na mente, mas cada vez que me sinto fraca, firmo o pensamento em Cristo e cada batalha é vencida. É isso daí, a Bíblia fala que quando você está fraco, é aí que você está forte. A nossa maior batalha, ela não é contra o diabo, porque a Bíblia fala que o diabo já foi vencido na cruz. A nossa maior luta, querido, minha, da Meire, de você que está em casa, a nossa maior luta é na nossa mente. contra nós mesmos. É contra nós mesmos. Existe um gigante que precisa de ser vencido, chamado nós. É nós mesmos que precisamos ser vencidos. É o seu eu, é a sua vontade, são os seus desejos. Se você for observar, 90% das suas lutas foram provocadas pelos desejos do seu coração. Então, aquilo que a nossa mente tenta nos enganar, isso não é bíblico. Existem algumas vozes, eu já falei aqui, existem algumas vozes que nós ouvimos durante o dia. É a voz do diabo, é a voz das pessoas, é a voz da sua mente, é a voz de Deus. E aí você precisa discernir qual voz está falando com você. Se é a voz do diabo, se é a voz da sua mente, se é a voz das pessoas, você não pode dar crédito. Você tem que dar crédito à voz de Deus, que é a palavra de Deus, né? Tem um texto de um livro que fala assim: se tem dois animais, referente à alma e o espírito. Aquele que você alimentar mais vai ficar mais forte. Isso. Né? Se você alimenta mais a alma, ela vai dominar o seu espírito. Se você alimentar mais o seu espírito, ele vai dominar a sua alma. Então você é que vai decidir quem você vai alimentar. É isso daí. Se o seu espírito estiver mais forte, ele vai dominar completamente a sua alma. Você vai ter a sua mente mais forte. Porque você vai estar alimentando. Como você vai alimentar? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Então não tem como fugir disso. O espírito estando forte, você vai estar mais forte. Isso. Assim, querido, é impossível você ter uma mente transformada se você não ler a palavra de Deus. Não tem. É impossível. Não tem como. Não tem como você ter uma alma transformada, sentimentos transformados. Sim. Por isso que em Romanos 12, a Bíblia fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu faço isso? Lendo Bíblia. Sim. Então, quando vier um pensamento
negativo na sua mente, quando vier um pensamento de morte, entenda, esses pensamentos não são provocados por Deus, porque Deus não vai colocar nenhum pensamento de morte na sua mente. Não, Deus não faz isso. Deus é amor, Deus quer você feliz, Deus quer ver você satisfeito, Deus quer ver você próspero, alegre em você mesmo, com a sua família. Se Ele é a própria vida, como é que Ele vai te jogar pensamentos de morte? Isso tristeza, mesmo, ele. Né? Se Cristo é a própria vida, como que Deus vai jogar um pensamento de suicídio na mente de alguém? Dele. Isso não provém dele. Não. Então, o que esse pensamento de suicídio, pastor, de morte, vem de quem? Vem do inimigo e vem também da sua mente. O que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de combater isso. Como que eu faço para combater um pensamento? Eu preciso de pegar um versículo bíblico que diz em relação ao pensamento que eu estou tendo. E eu preciso de combater este pensamento com um versículo específico da palavra. Quando eu faço isso, você vai perceber que quando você combate todo pensamento que vier, você vai pegar um versículo bíblico e vai colocá-lo em cima. Com o tempo, com o passar dos dias, você vai perceber algo fantástico do milagre de Deus. Você vai perceber que a sua mente vai ser doutrinada nesses pensamentos. E o que vai acontecer? A sua mente ela vai parar de pensar isso. Por quê? Porque a sua mente vai entender que todas as vezes que ela pensar um pensamento desse, vai vir um versículo bíblico em cima. Então, com o tempo, você vai discipulando ou ensinando a sua mente a estar ouvindo a palavra de Deus. E é algo, querido, assim, ó, maravilhoso, é algo que eu tenho experimentado da parte de Deus. Porque todos nós temos essas dificuldades, todos nós temos esses pensamentos, isso vem. Mas o que eu preciso de fazer é não alimentar esse pensamento. Esse é o primeiro processo para que eu possa vencer isso. Quando vier um pensamento, não alimente esse pensamento seguidas vezes, não faça isso. Quando vier um pensamento, coloque um versículo bíblico em cima e você vai ver grande diferença na sua vida, você vai ver um milagre da sua mente sendo transformada por isso. Mas você precisa de estar conectado à palavra de Deus. Você precisa de estar lendo. Pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas a sua vida, ela não é baseada pelas suas vontades. Tem dias também que eu acordo, eu não tenho vontade de ler Bíblia, querido. Mas pastor, você é pastor? Não, sim, eu sou. Mas a minha vontade, os meus sentimentos não querem que eu leia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sem querer, mesmo sem ter vontade, eu vou lendo a palavra e o Espírito vai se fortalecendo ao ponto de que a alma agora vai estar sujeita à vontade do Espírito. Então este é um segredo para você discipular, doutrinar a sua mente. É você não dar a ela alimento. Como a Meire falou, aquilo que você alimenta se torna mais forte. Tem alguém aí, Meire, conectado no YouTube? Entrou a Romilda e o Guatemi. Guatemi, Deus abençoe, em nome de Jesus. Romilda, Deus abençoe também. A Selma está dizendo aqui, ó, Deus cuida de nós o tempo todo. Entendo que estou também enfrentando algumas perturbações. É porque existe algo muito maior que eu pensei ou imaginei. Então, queridos, nós precisamos a cada dia disciplinar a nossa mente em relação a esses pensamentos, tá? Mas você precisa de confiar em Deus. Você precisa de viver uma dependência 100% do Senhor. Ontem nós estávamos no culto, nós falamos que lá em João capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né, depois de 4 dias, Jesus chega e Lázaro já está morto. Marta chega para ele e Maria fala, Jesus, o seu amigo que o Senhor ama está morto. Então Jesus, ele não vivia baseado no que as pessoas pensavam ou o que as pessoas achavam. Jesus tinha um foco, tinha um propósito. E quando Jesus foi orar para ressuscitar Lázaro, ele disse assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por quê? Porque Jesus tinha um relacionamento de intimidade com o Pai muito forte. E ele disse assim, eu sei que o Senhor me ouve.
eu estou orando aqui é para que eles creiam. Não era nem por causa de Jesus, querido, é por causa das pessoas. Porque Jesus tinha a convicção que Lázaro iria ressuscitar, porque Deus ouvia o Senhor, ouvia Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus estava sempre conectado com o Pai. A intimidade, né? Intimidade. Essa intimidade que você tem com Deus, ela vai gerando confiança em nós. Isso é a mesma coisa você com seu filho. Quando seu filho sai para ir numa festa, num aniversário, e seu filho fala assim, ó, pai, até que horas que eu posso chegar em casa? Você fala, não, você pode chegar até 10h30. Aí o que acontece? Seu filho vai lá e chega às 11 horas. Então, isso perde a confiança. Mas quando o seu filho chega 10h20, 10 minutos antes do estipulado, o que você sente? Você sente alegria no seu coração. Honrou a palavra, né? Porque honrou a palavra, você tem confiança no seu filho. E aí, quando tiver um próximo aniversário, você vai permitir ele ir de novo. Sim. Assim é um relacionamento com Deus, querido. Deus não quer regras para você. Deus não quer regras, Deus não quer uma lei para você. O que Deus quer para você é uma intimidade, um relacionamento, um compromisso. Né? Quem é muito bom de regra é ruim de intimidade, né? Se você não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, você começa a procurar algumas regras. É por isso que muitas pessoas vivem ainda debaixo da lei. Por quê? Porque quando você está se relacionando com a graça eleva a lei. E aí você agora não vive mais de lei, você vive de relacionamento. E o relacionamento vai te gerando confiança, dependência, credibilidade. É por isso que cada dia que você está com o Senhor, você vai confiando mais em Deus. Isso não nasce da noite para o dia. Isto é um relacionamento, é algo diário, é algo que você vai alimentando. Isso é como um casamento, querido. Você com a sua esposa, as confianças, se você falou uma palavra, você cumpriu essa palavra, a sua esposa vai ter cada dia confiança em você. Marido também assim, os filhos também assim. Por quê? Porque isso é um relacionamento, é algo diário. Por exemplo, eu conheço o que a Meire gosta porque eu me relaciono com ela. Todos os dias nós conversamos, eu sei o que ela gosta, ela sabe o que eu gosto. Né? Eu sei quando ela fica braba, né? Ela levanta a sobrancelha esquerda, é porque ela fica nervosa, e aí eu já tenho que abaixar a bola. Mas eu conheço ela, ela sabe quando eu estou nervoso também. Mas por que isso? Porque a gente se relaciona. Então, querido, quando você se relaciona com Deus, você vai descobrindo o caráter de Deus. E deixa eu falar para você, o caráter de Deus é bom, filho. Deus é confiável, Deus é amoroso, Deus é zeloso, Deus é um pai amoroso demais, que está organizando a sua vida. Quando Deus te disciplina, Ele não disciplina você porque Ele é mau. Ele disciplina você porque Ele te ama. Todo pai vai disciplinar o filho, não é o pessoal na rua que disciplina seu filho. É você que disciplina. Por quê? Porque você o ama. E você não disciplina o seu filho porque você quer castigá-lo. Você disciplina o seu filho porque você tem muito amor pela vida dele. É assim é Deus com você. Por quê? Porque Deus conhece você. Então a pergunta é, você conhece o Senhor, querido? Você tem se relacionado com Deus? Que hoje seja uma tarde que você possa depositar a sua vida, esses problemas que você tem, essas ansiedades, essas angústias, o medo, que você possa depositar isso aos pés do Senhor. Qual que é o nível de intimidade que a gente tem com o Pai, para que a gente possa depositar esses sentimentos que nós temos, essas tristezas, essas angústias, essa depressão, porque se a gente está realmente num nível de intimidade com Deus, vai tudo embora. Porque se a gente realmente conhece o Pai como Ele é, a gente vai entregar a Ele e vai embora.
Porque o desenho, quem estava aqui ontem viu o desenho do telão, era um filho pulando, se jogando para os braços do pai. Aquilo ali reflete realmente a intimidade, é realmente se jogar aos braços do pai. Então ele largou tudo que tinha, sem olhar para trás, e se jogou. Então, se jogar é isso aí, deixar tudo, largar tudo e se entregar. Amém. Isso é uma intimidade. Queridos, vale a pena você depender de Deus. Vale a pena você confiar no Senhor. Vale a pena você entregar todas as suas aflições aos pés da cruz. Vale a pena você confiar. Deus é confiável. Deus está cuidando de todas as áreas da sua vida. E o que Deus quer de você nessa tarde é que, se existe alguma área ainda que você não entregou para o Senhor, faça isso nessa tarde. Não fique carregando esse peso. Jesus falou assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você está carregando algum peso, se você está carregando algum fardo, entregue nas mãos do Senhor nessa tarde. Nós vamos estar orando, nós já estamos encerrando. E faça essa oração em casa. Se você está em pé, se você está sentado, ajoelhado, deitado, não importa. Fala com Deus aí onde você está. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue seus cuidados a Deus. Deus é confiável. Deus não perde nada que está acontecendo, querido, fugiu do controle de Deus. Deus está usando essa situação para tratar você, para tratar sua maneira de pensar, o seu modo de agir. Deus é confiável, amém? Levante as mãos, vamos estar orando. Pai, eu quero abençoar cada vida que entrou aqui nessa tarde. Eu quero orar pela Elisângela, pela Selma, pela Deise, Senhor, que pediram oração. Amém. Que o Senhor venha cuidar da mente delas, na autoridade do Teu nome. Nós declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela pensa nas coisas do alto, Pai. Por isso eu quero abençoar cada lar, cada vida, na autoridade do nome de Jesus, e declarar que eles já estão limpos pela Sua palavra. Amém. A Tua palavra diz que nós já estamos limpos. Por isso nós declaramos isso, que a nossa mente esteja voltada para a Tua palavra. Nós anulamos todo pensamento contrário, Deus, que não existe, que está contra a Sua palavra. Nós anulamos pensamentos de morte, de suicídio, de doença, de falência, Pai. Nós declaramos agora falido a obra do inferno. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Deus, nós amaldiçoamos ela agora e declaramos, como Jesus falou àquela figueira, seque. Nós declaramos agora que o câncer, que a enfermidade está secando agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. E declaramos que a nossa mente é uma mente preparada para o Senhor, Pai. Que a nossa mente vai estar focada no Senhor e que nós vamos viver a palavra viva, que é eficaz. Ela separa o que é certo do que é errado, Deus. Por isso nós te glorificamos nessa tarde. Nós lançamos uma semente ao coração que está nos ouvindo agora, que é a boa palavra do Senhor. E nós sabemos que essa palavra gera fruto e ela vai gerar grandes milagres em nome de Jesus. Que você possa ter uma tarde abençoada na autoridade do nome de Jesus. E entenda, vale a pena, querido, você depender do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar as pessoas que estão contribuindo, Senhor, com esta obra. Quero abençoá-los no poder do nome de Jesus, dos parceiros, que o favor do Senhor os alcance para a honra e para a glória do Teu nome.